E justamente sobre essa eleição na Câmara, Cláudio Lana, aliás, Cláudio, vocês entrevistaram hoje cedo o líder do governo na Câmara e ele já prevê vitória do Arthur Lira no primeiro turno. Ele prefere evitar um placar, mas acredita, o Ricardo Barros, ele acredita que haverá algo em torno de 300 votos para o colega do Progressistas. Vamos ouvir aqui um trechinho do Ricardo Barros. Prognóstico é Arthur Lira vence em primeiro turno as eleições para a presidência da Câmara. Eu estou aqui na liderança do governo agora, tenho conversado com vários parlamentares, esse é o sentimento geral. Vamos aguardar a abertura da urna. As apostas aqui estão se é mais ou menos de 300 votos. A mantra é o seguinte, eleição só depois da apuração. Arthur Lira deve vencer em primeiro turno e é isso que importa. Expectativa na Câmara, então, e tudo encaminhado lá no Senado Federal. Exatamente. A expectativa na Câmara era um pouco mais clara até poucos minutos atrás, né? Agora esse anúncio do MDB prejudica bastante a candidatura de Simone Tebet. Ela vai independente, vai concorrer de maneira independente, diz que não vai desistir até o final, como aconteceu na última disputa, que no dia da eleição, eu estava lá, ela desistiu, retirou a candidatura para poder ajudar o Alcolumbre numa disputa com o Renan Calheiros, naquele momento mais conturbado. Agora, o que a gente tem no cenário do Senado Federal eram muitas traições ali e ela estava percebendo que o apoio que ela recebia era menor do que o concorrente, o Rodrigo Pacheco, e agora, sem o apoio do MDB, do partido dela, de novo, né, é muito complicada a situação de Simone Tebet. No Senado Federal vai ficando mais claro o jogo também, então o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, tanto no Senado quanto na Câmara, agora ele sai na frente. É claro que tem uma negociação do governo oferecendo espaço nos ministérios, oferecendo cargo, e isso está sendo feito agora. E a expectativa, como a gente já ouviu aqui, inclusive no Bastidores do Poder ontem, do vice-presidente Hamilton Mourão, é que na sequência aconteça uma reforma ministerial para acomodar essa base aliada no Congresso Nacional. E, Cláudio, se havia dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro preferia Arthur Lira, hoje não resta mais nenhuma, né? Porque lá no Nordeste ele falou, se Deus quiser, botou Arthur até Lira... Deus no meio. Botou não, Deus no meio da disputa da Câmara. Nunca houve dúvida com relação a isso, né? Nunca houve dúvida, porque afinal de contas há dois candidatos principais nessa disputa. Um deles é preposto do principal inimigo do Bolsonaro, que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é inimigo do Bolsonaro. E o candidato do Rodrigo Maia, o preposto dele, que é o Baleia Rossi, é um candidato. O outro é contra o Baleia Rossi. Ora, não precisava nem ser Arthur Lira. Qualquer um que fosse contra o Baleia Rossi teria o apoio do governo Bolsonaro. E esse apoio nunca houve dúvidas com relação a ele. Antes da gente se estender mais sobre a Câmara, eu queria voltar. Eu tentei falar, mas eu acho que o meu microfone foi cortado, mas eu queria comentar rapidamente sobre a questão da Simone Tebet. Claro. Bom, no fim de semana eu antecipei no sábado passado, na minha coluna, sexta ou sábado, que a Simone Tebet poderia ser, tinha um prazo, acho que foi sexta-feira, tinha um prazo até domingo de viabilizar a sua candidatura à presidência do Senado, ou o MDB poderia, inclusive, substituí-la como candidata. Poderia colocar, eu até citei aqui, eu acho, falei também no jornal Gente, sobre essa possibilidade do MDB substituí-la. Por quê? Porque ela simplesmente não estava conseguindo se viabilizar como candidata à presidência do Senado. Perante a bancada de senadores do MDB, inclusive dos 3 outros senadores do partido que queriam a posição de candidatos, ela chegou e disse, eu tenho uma coisa que nenhum de vocês tem. Eu tenho o apoio de 2 partidos fechados comigo, o Podemos e o PSDB. Eu tenho todos os votos de um e de outro. E aí, de fato, os outros 3 não podiam dizer a mesma coisa. E aí, com isso, ela disse, olha, um olhou para o outro, bom, então, nessas condições, e aí ela começou a enumerar o apoio, que tinha não sei quantos votos de um partido, de outro, daquele. Enfim, tinha uma posição que era bastante promissora como candidata à presidência do Senado Federal. O problema é que já no dia seguinte, parte da bancada do Podemos, quase metade da bancada, já comunicou apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco. E chegou para ela e disse, não podemos. Né? Então ela ficou ali meio que pendurada na brocha do ponto de vista desse partido. E mais da metade, quase a totalidade dos tucanos, resolveu apoiar
a candidatura de Rodrigo Pacheco. Então, ela assim, as coisas, os trunfos que ela tinha, na verdade não tinha, ela não entregou. E aí o MDB ficou na expectativa, deu um prazo a ela até domingo passado. Essa coisa, inclusive, em relação a Simone Tebet, se demora muito, né? Tudo é muito demorado, né? As decisões em torno da candidatura dela, inclusive na definição da própria candidatura. A demora foi fatal para ela, né? Porque enquanto o MDB não definia isso, o adversário, o Rodrigo Pacheco, estava solto na buraqueira, fazendo acordo, prometendo comissão A1, comissão que eu falo, comissão permanente, né? Não é comissão de grana, mas prometendo comissão CCJ A1, comissão de relações exteriores a outro, e com tudo isso para conseguir consolidar uma vantagem, uma maioria, e isso, nessa tarefa, foi muito facilitada a presença, a participação efetiva do ainda presidente do Senado, Davi Alcolumbre.